Fala pessoal, tudo bem? A gente vai ter aqui um tópico bem importante para a IMITA, que é de polinômios. Claro que o que eu vou falar aqui se aplica também a algumas matérias de faculdade em que é cobrado álgebra linear, para AFA, para EFON, para a Escola Naval, tá legal? É um videozinho bem curto, bem simples, mas com uma dica bem importante para você. O que acontece aqui? A gente vai ver como é que você vai aliar a parte aritmética modular com polinômios. De repente você não sabe nem o que é aritmética modular. Isso é uma técnica que a gente usa para mais facilmente encontrar o resto na divisão de um número por outro, tá? Só que isso também pode ser aplicado a polinômios. Vou te mostrar como. Imagina que eu tenho que resolver essa questão aqui. Encontrar o resto da divisão de p, que é x elevado a 127, mais x elevado a 10 mais 1, por um divisor que é x ao cubo mais 1. Bom, se você lembra razoavelmente de como que é feita a divisão braçal, né? A divisão na raça desse cara por esse, com esse expoente 127, você vai ter muita conta para fazer, tá? A ideia então qual é, pessoal? A ideia é que você, no caso, tenha uma outra forma mais rápida de fazer, porque senão não tem como. Por mais fácil que seja essa questão, teoricamente falando, né, que é só trabalho mesmo de conta, não vai dar tempo na hora hábil de você fazer e completar a prova. Então qual é a ideia aqui? A gente tem que primeiro saber uma coisa chamada de mod, né, que é congruência módulo N. O que é isso? Eu vou falar simplesmente o básico, bem básico, para você conseguir pegar, né, o gancho da questão que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então qual é a ideia então aqui? Fazendo um breve apanhado, um breve resumo de congruência módulo N, a gente vai ter que, quando eu escrevo que A equivale a B mod N, isso aqui pode ser interpretado de várias maneiras, né? Eu posso falar que o A deixa resto B na divisão por N. Ou posso falar também que A menos B, jogo B para o outro lado, troco sinal, é K vezes N. K vezes N com caça de inteiro, não entendi. É o mesmo que falar que o A menos B, que ele é múltiplo de N, né? O que é uma coisa ser K vezes a outra, quando esse K é inteiro? É ser múltiplo desse cara aqui que é o N, né? 2 vezes N, 3 vezes N, por aí vai, tá legal? Então a ideia é o seguinte, repara, o que eu quero que você saiba então aqui? Eu quero que você saiba usar isso para te ajudar a achar rapidamente o resto numa divisão que nem essa. Repara que o divisor aqui, ele não é do primeiro grau, então não dá para usar Breuer-Fini, não dá para usar a teorema do resto, vai ter que ser por aqui mesmo, tá? E qual que é a ideia aqui? Você vai perceber que especialmente o x ao cubo mais 1, as variações de questões que tem o x ao cubo mais 1, são bem cobradas, tá? O pessoal do Colégio Naval também, isso costuma cair na prova do Colégio Naval, isso cai em muita prova mesmo. Então qual é a ideia aqui, gente? Até existe um teorema também chamado, uma variação disso, que é o pequeno teorema de Fermat. Já que eu fiz uma pequena revisão aqui de aritmética módulo N, deixa eu até falar disso aqui agora para você, mas eu nem vou usar isso aqui nessa questão ainda não. Que é você falar que A equivale a P, perdão, A elevado a P, equivale a A mod P. Ou seja, qualquer A elevado a P, mas esse P tem que ser um número primo, tá? O P aqui tem que ser um número primo, 2, 3, 7 e por aí vai. Se eu tiver aqui o A elevado, esse primo que está aqui, né? Repara que estou fazendo mod P e estou escrevendo A elevado a P. Isso vai ser o próprio A. Então, por exemplo, se você fizer aqui, né? Pegar um exemplozinho bem básico, tá? Se eu fizer 2 elevado a 3 mod 3, né? O primo aqui seria o 3, o P é 3 e o número ao qual o vão também vai ser o próprio 3. Aí o que vai acontecer então? Você vai perceber então aqui, que nesse caso, você pode direto falar que como aqui a base é 2, eu posso falar que esse 2 ao cubo equivale a 2 mod 3. Vamos comprovar se é isso mesmo ou não? O que vai acontecer então aqui? Você vai ter que, se eu pego 2
e elevado a 3, isso vai dar 8. Se eu estou falando que 2 ao cubo equivale a 2 mod 3, eu estou dizendo que ele deixa resto 2 na divisão por 3. Se eu pegar 8 e dividir por 3, qual é o resto que eu tenho, gente? Não é 2 mesmo? Ó? Se eu pegar 8 aqui e dividir por 3, o resto é justamente o 2. Então tá certinho o que eu falei, tá? Então confirma o teorema, tá tudo ok então aqui, tá bom? Bom, beleza. Só que aí, como é que eu vou aplicar isso, né? A divisão de polinômios. Se eu quero encontrar o resto desse polinômio por 1x3 mais 1, então, por exemplo, quando ali no que eu apaguei, eu queria encontrar o resto na divisão por 3, eu estava fazendo as coisas mod 3. Como agora aqui eu quero encontrar o resto na divisão por esse dx, que é o x3 mais 1, eu tenho que fazer alguma coisa mod x3 mais 1. Qual é a dica aqui? O ponto de partida numa questão que nem essa é você falar que o x3 mais 1 deixa resto 0 mod x3 mais 1. Ué, eu não entendi nada. O que é isso, tá? Repara, gente, você concorda comigo que qualquer número equivale a 0 mod ele mesmo? Você vai dividir um número por ele mesmo, né? Quanto é que vai dar o resto de um A na divisão pelo próprio A? 0. Quanto é que vai dar o resto do 2 na divisão pelo próprio 2? 0. Então, quando você faz alguém mod ele mesmo, a primeira equivalência que eu tenho de cara é 0, né? Ele deixa resto 0 na divisão por ele mesmo. Isso vai me ser útil? O cara vai. Vai por quê? Qual é o objetivo aqui? Se eu quero encontrar esse resto usando mod, eu quero lá no final da minha conta chegar em algo assim, ó, que o P equivale a alguém mod x3 mais 1. É a isso que eu quero chegar, beleza, gente? O problema é como que eu vou chegar aí, que eu vou te explicar então agora. A ideia aqui é o seguinte, chega junto, tá? Você vai ter o seguinte aqui, ó. Se eu escrever que o x3 mais 1 equivale a 0, vê se eu não posso passar o 1 para o outro lado. O x3 equivale a menos 1 mod x3 mais 1. Ô, neném, aí como é que eu vou usar isso aqui? Aí é assim, ó. No polinômio p de x, onde tem as potências bem grandes, como 10 e o 127, a gente vai tentar ver quantas vezes que o 3 cabe dentro do 127, com o resto ou não, quantas vezes que o 3 cabe dentro do 10, com o resto ou não, para ir tendo o resto, não tem problema. Se não for divisível, não tem problema. Para diminuir essa potência. Cada x ao cubo que aparecer vai equivaler a menos 1. Então, tantas vezes quanto x ao cubo couber lá dentro, você vai trocar por menos 1, vezes outro, por aí vai. Entendeu? Não entendeu? Vem comigo. É o seguinte, é bem fácil. Você vai pegar aqui e vai fazer assim, ó. X elevado a 127, né? O polinômio P é x a 127 mais x a 10 mais 1. Se eu pego o 127 e divido ele por 3, isso vai dar então aqui 4, vai dar 42 e resta 1. Isso quer dizer que o x elevado aqui a 127, você pode escrever como sendo um x ao cubo, tudo isso elevado a 42, e para fechar o 127 com um x elevado a 1 aqui do lado, né? Repete a base, somos expoentes. E o x a 10 idem, né? Ele é um x ao cubo elevado a 3 por outro x elevado a 1 aqui do lado. Como eu estou trabalhando com equivalência, eu não estou dizendo que é igual a menos 1. Veja bem, gente, eu não estou dizendo que o x ao cubo é igual a menos 1. Estou dizendo que ele equivale a menos 1. Ele deixa resto menos 1 na divisão por isso aqui. Eu até, o mais correto é em cada linha e sempre colocando um mod aqui do lado, né? Porque o cara equivale a menos 1 mod x3 mais 1. Se eu boto o mod outra coisa aqui do outro lado, aí não seria mais menos 1, seria outro valor que eu não estou interessado. Porque divisão não é por esse outro valor, é por esse aqui, tá? Mas por comodidade, você vai ver que algumas questões de outros vídeos, eu vou acabar só colocando isso aqui no final, no início e no final, né? Cada linha ficar colocando toda hora isso vai ser meio que desperdício de tempo e é um saco, né? Haja paciência. Então, você vai fazer o quê? O x3 aqui não equivale a menos 1. Onde ele está aparecendo, né? Você vai pegar e trocar por ele. Aqui menos 1, aqui também, menos 1 elevado a um par, dá mais 1. Não precisa nem escrever o cara. Vai sobrar só um x aqui. Menos 1 elevado a um ímpar é menos 1. Com x vai dar menos x. Aí você corta aqui e... Zinger, né? Você vai ter o quê? Você cortando um com o outro, isso vai dar 1. Ou seja, o p de x
equivale a 1 mod x3 mais 1. Isso que você está escrevendo é dizer que ele deixa resto 1 na divisão por esse cara, que é justamente o que a gente queria, tá? Então, se você não está entendendo, é o mesmo que fazer isso aqui, ó. Se eu montar o esqueminha da divisão, o P dividido então aqui por x3 mais 1, está deixando o resto igual a 1. Um quociente que eu não sei também nem pouco me interessa, tá? Então a resposta da questão seria justamente esse 1 aqui. Esse é o resto que ele está pedindo. Então resposta, resto é igual a 1. Claro que numa divisão de polinômios, não necessariamente o resto é um número, não uma constante. Poderia ser uma outra expressão também. Calhou de aqui nessa questão ser justamente o quê? Justamente um número. Tudo bem, tá? Tá legal, gente? Beleza?